Finalmente chegamos aí à 13ª lição dessa revista, desse terceiro trimestre da CPAD, cujo título é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Título da revista do trimestre: Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, viemos aí durante o trimestre estudando aí várias lições, de 1 a 12, e hoje a última lição, a 13ª lição. Então, semana passada nós ministramos na lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. E hoje eu vou ministrar agora sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Não perca, é a última lição desse trimestre abençoadíssimo, e inclusive já temos aí a nova revista CPAD do 4º trimestre, né? Então é um estudo mais abençoado do que o outro, é muita bênção, muita vitória, esses estudos bíblicos aí da CPAD. Então, você que quer se aprofundar melhor no estudo bíblico, você precisa ter essa revista de apoio aqui, ó, que é publicada todo trimestre. Então, além da revista da escola dominical, principalmente você que é professor de escola bíblica, independente de ser professor de escola bíblica, você é aluno, também quer se aprofundar melhor, então adquira a revista de apoio, ok? Aqui contém 13 lições, apoiando com subsídios importantíssimos para que você ministre uma aula de excelência, para que você aprenda bem mais nas lições bíblicas, além da revista da CPAD, a revista de apoio, ok? Então, vamos lá, lição número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Texto áureo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Verdade prática: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então temos aí a leitura bíblica em classe, que está aí em Mateus capítulo 1, do 21 ao 23, e também em Gálatas capítulo 4, do versículo 3 ao 7, que diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou nos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então está aí a leitura bíblica em classe, Mateus 1, do 21 ao 23, e Gálatas capítulo 4, do 3 ao 7. Então, dando aí continuidade, aleluia, nós temos aí
a palavra-chave. A palavra-chave é reino. Então, a palavra-chave reino, que quer dizer o seguinte: monarquia governada por um rei, regente ou rainha. A palavra também tem a ver com domínio. No caso específico aqui da lição, nesse contexto, está se falando sobre o reino de Deus. Reino de Deus e reino de Deus no mundo dos homens. Então, o título já diz bem claro que Deus tem um domínio sobre tudo. Ainda que as coisas que aconteçam no mundo, muita coisa não é da vontade de Deus, mas é permissão dele. Deus tem o controle de tudo e nada acontece sem a sua permissão. Isto é, sem a permissão de Deus. Introdução. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. Dispensação da graça é a dispensação que nós estamos vivendo hoje, em Cristo Jesus. Jesus veio para instituir a dispensação da graça. O reino de Deus está entre vós, está em Lucas capítulo 17, versículo 21. O próprio Jesus falando sobre esse reino que ele veio instituir. É claro que no sentido espiritual. O reino literal somente será estabelecido no milênio. Nesta lição que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sobre a égide deste reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Então está aí, Mateus capítulo 5, versículo 16. Tópico 1, o reino de Deus no mundo. Subtópico 1, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Mateus 1, 21 e 22. Isaías 7, 14. Esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre de Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é filho do Altíssimo, Lucas 1,32, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1, versículo 14. Ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, Mateus 1, 23. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, Gálatas capítulo 4, versículo 4. De modo que ele participou de nossa natureza para expiar os nossos pecados. Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 18. Subtópico 2, a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus 4,17. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 2. E que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Isso quer dizer uma mente recriada, uma mente transformada pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Lucas 24, versículo 46 e 47. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Atos 26, 20, Efésios 4, 28. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Atos 3, 19, Romanos 3, 23 a 25 e 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Mateus 24, 14. Subtópico 3, os valores do reino.
No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, Mateus 5, 21, 22. A fuga da imoralidade sexual, Mateus 5, 21, 22. A fuga da imoralidade, o casamento indissolúvel, não é? Então temos aí fuga da imoralidade sexual, Mateus 5, 27, 28. O casamento indissolúvel, Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. A honestidade no falar, Mateus 5, do 33 ao 37. O não revidar as ofensas, Mateus 5, 38 a 44. A esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero. Mateus capítulo 6, do versículo 1, versículo 5 e 16. O não julgar os outros, Mateus 7, versículo 1 e 2. O alertar sobre os dois caminhos, Mateus 7, 13 e 14. A advertência contra os falsos profetas, Mateus 7, 15 a 23, e a exortação para a prática desses valores, que é Mateus 7, versículo 24 ao 35. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo, Mateus 5, 48, e nos convida a priorizar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6, 33, o versículo conhece disso que está escrito, que Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Efésios capítulo 5, do versículo 8. Tópico de número 2. As bênçãos de uma vida no reino. Subtópico 1. Remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então está aí Gálatas capítulo 4, versículo 4. Para remir a humanidade da escravidão do pecado. Gálatas capítulo 4, versículo 5a. Deste modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Gálatas 3,13 e Colossenses 1,13. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 4 e o versículo 5b. Subtópico 2, adotados e herdeiros de Cristo. No outro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Colossenses 1, 21. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome, é uma nova imagem, a imagem de Cristo. Romanos 8, 29, Apocalipse 2, 17. Como resultado da nossa adoção, agora somos filhos. Somos também herdeiros de Deus por Cristo. Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Nessa herança estão inclusas as promessas de Abraão. Gálatas 3, 29. E a vida eterna. Tito 3, 7, Efésios 3, 6. Ao ser aceitos, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Efésios 1, 6. Propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança, não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Salmos 115, versículo 1. João 13, versículo 31 e 32. Salmo 115, 1 nos diz, não a nós, mas a Ele seja a glória. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Efésios 3, versículo 10, de 10 a 12. João 13, 31 e 32 também nos fala sobre essa glorificação a Deus.
Prosseguindo, tópico de número 3, os males de uma vida no mundo. Subtópico 1, a escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34. Servo ou escravo do pecado, podemos dizer assim. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, segundo Pedro 2,19. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. João 8,43. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. João 9,41. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. Romanos 13, versículo 13. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. João capítulo 8, versículo 36, que está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Subtópico 2, filhos da ira e condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos de pensamento da carne são, por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Gênesis capítulo 6, versículo 5. As inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, do versículo 3 ao 6. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê está condenado. João capítulo 3, versículo 18b. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18c. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada por Cristo. Lucas 7, versículo 30 e Atos 7, versículo 51. Assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Conclusão. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17, versículo 20. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Então, assim, encerrei aí esta pré-aula, né? Porque a aula será domingo agora, não falta a escola bíblica dominical, pois é muito importante, é bom assistir vídeo, os vídeos edificam muito a nossa vida espiritual, porém, a aula presencial é muito importante, ok? Então, essa aula será domingo agora, dia 24 de setembro. Então, até a próxima aula, que estaremos aí com uma nova revista, Até aos Confins da Terra, que nos fala sobre uma matéria teológica chamada missiologia, visto que esse trimestre que vem agora, sem ser esse domingo que vem o outro, estaremos estudando já a primeira lição, sem ser esse domingo que vem o outro,
estará falando muito sobre o ID, sobre a missão, sobre a evangelização. Então, que Deus te abençoe rica e abundantemente. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva no canal, ok? Para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e também indique para outras pessoas e para que haja crescimento também do canal, ok? Então, que Jesus te abençoe. Comente, compartilhe o vídeo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.